Galera, temos aqui mais um corte da imprensa falando sobre Bruno Henrique. Ele pode ser afastado, pode ser banido do futebol, ele pode ser preso. O que pode acontecer com Bruno Henrique? Vamos trazer aqui as últimas notícias atualizadas sobre o caso Bruno Henrique. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos, e vamos aqui acompanhar os desdobramentos dessa história triste, né, cara? Muito triste. Eu, pelo menos, estou inconformado com essa história, cara, porque eu tenho o Bruno Henrique como ídolo e daí vem uma decepção dessa, né? É decepção. Decepcionante. Vamos lá? Simbora. A gente volta com o Rodrigo Jufo, que tem acompanhado desde cedo, desde ontem, claro, toda a nossa equipe, trazendo informações, o Igor Rezende, a Vitória Leite, o Pedro Ivo, Luciano Borges e o Rodrigo Jufo e todos os nossos repórteres também na redação, do caso do Bruno Henrique. Conta pra gente que pé que tá e qual que é o passo desse momento, né? Que se tem alguma atualização nesse momento, Jufo. O Bruno Henrique, ainda não temos uma atualização sobre o caso, mas o Bruno Henrique e outras 10 pessoas foram indiciados por fraude em apostas esportivas e também estelionato, no caso que o Bruno Henrique levou um cartão amarelo num jogo do Campeonato Brasileiro em 2023 contra o Santos, um cartão forçado, e o Bruno Henrique teria repassado essa informação de que ele levaria esse cartão amarelo para essas pessoas, entre elas o irmão dele, o Vander, que é a pessoa da conversa de WhatsApp que está no processo, onde o Bruno Henrique trocou mensagens alegando que levaria esse cartão amarelo. Também a cunhada e uma prima estão envolvidas nesse esquema que a Polícia Federal agora já indiciou, leva ao Ministério Público. A Polícia Federal entende que essas pessoas cometeram crime, então levam ao Ministério Público, que vai analisar e ver se o Bruno Henrique e os outros 10 suspeitos vão virar réus desse caso e ir a julgamento. A gente lembra que o Bruno Henrique está relacionado para hoje no jogo contra o Juventude. A posição do Flamengo é que o jogador segue entre o elenco, segue junto com o elenco, até que haja um desfecho desse caso. No âmbito desportivo, o STJD chegou a fazer um julgamento sobre esse cartão amarelo no ano passado, mas arquivou o caso por entender que o lance era normal e porque as apostas eram ínfimas, assim, financeiramente falando, comparado ao salário do jogador. Agora, com esse caso da Polícia Federal, o STJD pediu para que a polícia levasse os documentos, entregasse os documentos ao STJD, para que o caso seja reaberto, e com isso o Bruno Henrique pode pegar no âmbito desportivo 2 anos de afastamento do futebol ou até o banimento. Na justiça comum, Bruno Henrique e os outros suspeitos podem levar de 2 a 6 anos de prisão, amigos. Ô, Jufo, fica com a gente na conversa também para a gente te acionar e depois também a gente falar do campo e bola, né, do Flamengo que entra em campo. Então a gente tem essa linha do tempo ali de como tudo acontece até previamente, né, ao cartão amarelo. Inclusive no espn.com.br o Igor Rezende leu as 800 páginas ali do depoimento, né, do processo, e também desenhou para o Fã do Esporte, está lá no nosso site. No dia 29/8, né, tem a troca de mensagens com o irmão. O Bruno Henrique já tinha 2 cartões amarelos. Aí no dia 2 de setembro, alguns dias depois, o cartão amarelo contra o Botafogo, suspenso então na derrota para o Atlético, com cartão amarelo contra o Goiás e aí um cartão amarelo contra o Corinthians. Então ele vai conversando com o irmão, pensando ali, né, com aquela coisa de perguntar quando ele iria estar suspenso, quando o próprio Bruno Henrique fala que seria ali contra o Santos. É que agora a gente tem elementos que são muito fortes, né? O acesso aos prints, né, Bruno? Eles saem um pouco da imaginação de como poderia ter sido a conversa, porque a gente falou sobre isso, lembra? Às vezes a família ou qualquer um sabe que o jogador tem 2 cartões, calcula que tem um clássico no outro final de semana. A gente sabe como funciona o futebol. Claro. Aí você vai lá e faz o movimento. A gente levantou hipóteses aqui. Não, e os clubes têm essas estratégias, inclusive. E agora a gente tem mas informação. eu acho que o ponto, e onde até vendo o depoimento de outros casos, né, outros escândalos,
né? O jogador ele vai convencido muitas vezes a fazer isso, porque quando existe a abordagem, ele pensa assim, não vou me vender, porque ele acha que é você entregar o resultado, é você perder o jogo. E isso o jogador fala assim, não vou fazer isso. Mas aí Um cartão. quando chega, não, é só um cartão, é só algo assim, tomar um cartão de maneira proposital, Não muitas mexe no vezes para os resultado. jogadores não é uma... Não mexe no resultado final da partida. Porque eles fazem isso algumas vezes fazem isso nesse tipo de condição. É melhor tomar um cartão aqui do que tomar lá. Incentivados a fazer. Sim. Exato, né? Por Pela clubes. comissão técnica mesmo, Pela por conta comissão. do planejamento para a temporada. Vai ter data FIFA, vai ter não sei o quê, já toma o Mas cartão, aí já não fica tem nada. fora. Mas aí é combinado com a comissão técnica algo interno. Não é você vender que vai tomar o cartão para alguém ganhar dinheiro. Então, mas aí na cabeça, às vezes, do jogador... Sim, às vezes eu te é entendi. é só tomar um cartão, às vezes eu Sim. faço isso de uma maneira, posso fazer de outra te também, entendi. né? Entendi. Eles acham que não estão manipulando o resultado, e estão, né? Sim, estão manipulando. E outra, né? Assim, estão beneficiando alguém com aquela informação. Isso aí. Isso. Eu acho que é aí que está o enquadramento, né, como crime, né? E aí, assim, sério, isso precisa, os clubes, em algum momento, os clubes precisam se organizar, como todos eles juntos, porque todos eles se dão bem também com questão de apostas. Todos eles se beneficiam. Ou na camisa, ou no site. maioria tá sendo ou... patrocinada. Naming rights, Ou de naming campeonatos, rights, de- tudo. Hoje Acho que quase todos os times. Hoje, acho que dá para dizer que isso até sustenta Sim. Exato. o entretenimento. Não vou nem falar o futebol brasileiro ou o esporte mundial. O entretenimento hoje ele é sustentado por esse mercado. Então, é um assunto que você tem que tratar com, tipo, alfabetização mesmo. É isso. Ó, isso aqui, com isso aqui não pode, ok? Então repete para mim. Por quê? Porque senão, assim, você pode encerrar a carreira de alguém. E o pior, encerrar a carreira é um ponto. O jogador pode ir para a cadeia. Porque vira um crime. Ah, mas o Mário Marra está falando, não, eu não falei nada. Eu falo até que a lei te protege. A lei está te protegendo o jogador. Porque quando chegarem para você e te perguntarem sobre tal coisa, você tem a lei ao seu lado. Falando, não, olha, eu não posso tocar nesse assunto porque eu tenho a lei me proíbe de tocar nesse assunto. Ou seja, você se escora nela. Se escora nela. E seu irmão, seu primo, qualquer coisa, começar a te encher a paciência com isso, fala, amigo, aqui, ó, eu não quero ser fora da lei. Ah, então, se escora na lei, a lei está do seu lado. Agora, se você infringir a lei está contra você. E eu acho que quando a gente fala dessa questão de educação, que essa educação também passa para os familiares. Porque às vezes também, e aí não estou falando do caso do Bruno Henrique, tá? A gente está aqui levantando outras situações. Às vezes o jogador está almoçando com a família, ele pode soltar alguma coisa que se tiver alguma pessoa mal intencionada num almoço de família, ela pega uma informação ali. É verdade. Mariana, Nossa, eu tô com uma dorzinha, amanhã eu acho que eu não vou jogar. O cara, opa, pagando tanto pro fulano tá no banco. Eu Pronto. posso piorar essa situação. O Tripper foi punido, na época, na saída para o Atlético de Madrid, quando ele comentou com a família que ele iria mudar de país. Pensa bem, gente. Sim. Isso é uma conversa completamente Normal. normal de almoço. Você vai mudar de país. Você vai conversar com as E pessoas, aí né? apostaram na questão. Na profissão dele não pode. Você ganha tão bem, você tem alguns limites. Aquilo você não pode fazer. E aí eu fui conversar também com pessoas que são envolvidas na parte administrativa de casas de apostas, mais de uma. Não vou falar Porque elas são vítimas. Então, os clubes acabam sendo vítimas. E eu nem vou também. falar nome porque não é aqui para falar de marca nenhuma, não é esse o ponto. Mas que agora o que essas casas têm feito? Quando você vai criar um cadastro, é pedido também um reconhecimento facial. Porque agora, para as casas de apostas, o que acontece? Um jogador, ele entra numa casa de aposta, ele faz algum movimento suspeito, a própria casa notou que tem um movimento meio suspeito, por exemplo, aposta que ganha em um e que perde em outro. As casas de aposta têm controle sobre o movimento. Claro. Você aposta em um que ganha, outro que perdeu, você sempre vai estar ganhando. Então, ela bloqueia a sua conta. E aí, esse apostador vai criar uma conta numa outra casa, como já é tudo por CPF, por rosto, por reconhecimento facial, vai bloqueando esse apostador fraudulento ali de tentar criar em outras casas. Porque antes era muito tranquilo, você criava um outro e-mail e jogava. Agora eles pedem um reconhecimento, estão pedindo um reconhecimento facial com a regularização também da casa de aposta. Ô, Jufo, Isso também protege. Isso. eu queria que você explicasse pra gente, você falou, né, da nota já emitida pelo Flamengo, mas assim, qual é nesse momento então a postura, o posicionamento do clube
está aguardando, claro, as investigações, mas como é que isso é tratado, então, pelo Flamengo? Porque o clube acaba sendo vítima também da situação, né? Um jogador que, por um objetivo, talvez tenha prejudicado a própria equipe. O Flamengo trata do caso internamente, só divulgou aquela nota oficial onde entende que vai esperar o caso ser concluído e a julgamento, e enquanto isso permanece ao lado do jogador que tem o direito de inocência até que o caso seja julgado até o final. Então, até por isso, o Flamengo entende que o Bruno Henrique segue na equipe, segue mentalmente bem para estar com o elenco. Então, esse é o posicionamento do clube. O clube vai esperar que o caso vá até a realização, até o final, até que ele seja julgado, para aí sim tomar alguma medida ou contra o atleta ou alguma outra questão, mas até lá o Flamengo entende que esse é um caso interno e que vai esperar a polícia. O Flamengo ainda não foi notificado por nenhum órgão público também, nem pela polícia, nem pelo Ministério Público. Então, por enquanto, o Flamengo se mantém ao lado do jogador até o julgamento. Como é que vocês acham que o clube... Você quer acrescentar, Mário? Não, pode perguntar. Não, eu queria entender de vocês como é que vocês acham que os clubes devem se portar em situações como essa. Bom, primeiro de tudo, eu estava só fazendo uma reflexão sobre o que a gente conversou ali na primeira hora, né? Fiquei 50 minutos, porque já tem 1 hora. A gente falou ali rapidamente e eu fiquei com a impressão de que na minha fala, né? Eu não estou falando de vocês, estou falando na minha fala, de que eu poderia dar a entender que eu estava defendendo o Bruno Henrique. E eu não estou defendendo o Bruno Henrique. Para mim, o Bruno Henrique é, sim, parte integrante de um crime. Assim, ainda vai ser analisado e tudo mais, vai ser julgado, mas ele está dentro da cena. Ele está sendo investigado. Está sendo por investigado, isso, exatamente. Eu não estava isentando, mas isso ele não é a vítima da investigação nesse momento, né, do processo. Do processo. E aí, em relação ao que você perguntou e também entra o que o Marra disse, para mim é questão de educação mesmo, Bruno. Numa boa. Obviamente o Flamengo vai defender os interesses do clube. Mas tem que cortar o Bruno Henrique, por exemplo, de uma partida como hoje? Como que você faz? O Flamengo, pelo que o Jufo trouxe pra gente, já está em cima daquela presunção de inocência. Claro. Então vai esperar o STJD chegar com algum tipo de resolução. Resolução, isso, pronto, melhor. Com algum tipo de resolução para ele, sim, aí o clube fazer algo em relação ao atleta. Enquanto isso não acontece, se o atleta está bem de cabeça para continuar ali, para ajudar em campo, o Flamengo está fazendo a parte dele. Só que eu concordo com o que o Marra falou em relação à educação, porque eu estou muito com o que você disse, Bruno, em relação a... Eu não mexi no resultado final da partida. Às vezes na cabeça dele, e aí já, enfim, fazendo uma relação com algumas outras coisas que a gente acabou assistindo, né? Uma série que está fazendo muito sucesso aí, que simplesmente a pessoa não acredita ou ela tem como verdade que ela não fez aquilo. Isso. Ela tem como verdade na cabeça dela de que ela não mexeu no resultado. Sim. Eu só tomei um cartão amarelo. Eu não mexi em nada, eu não prejudiquei ninguém. Não prejudiquei meu time. Sabe? E é justamente o contrário. É justamente o contrário. Você está cometendo, sim, um crime. Você está fazendo algo de errado, sim. Eu acho que é muito da educação que o Marra estava falando e é muito do que você... Principalmente na base, né? Exatamente. E eu acho que tem um outro ponto também, não só a coisa de não mexer no resultado, mas também a coisa do não foi eu que propus, não fui eu que cheguei e montei um esquema do tipo, fala meu brother, estou pensando em fazer isso, façam esse movimento. Em relação ao que foi divulgado em 2023, que foram bandidos que procuraram... Isso, que procuraram, os jogadores estão... Ou também, não fui eu que ganhei o dinheiro. Exatamente, é isso. Eu acho que isso também, do tipo, não fui eu que não foi um esquema, foi um irmão. Exato. Literalmente, né? E aí eu acho que nessa frase aqui, que aí entra a questão, que eu entendo que exista talvez, pelo menos da minha parte, assim, essa coisa de entender o lado, vamos com calma, né? Do jogador, da ignorância, e não a ignorância rude, mas da ignorância da falta de acesso à informação mesmo, de toda a realidade que é de um país. Às vezes, o jogador não saber dar entrevista, como vocês falaram, ter dificuldade com as câmeras, de lidar e de não ter esse tipo de acesso. Eu entendo isso tudo. Mas também não tratá-lo como se fosse uma pessoa que é desprovida do universo. Sim. A partir do momento que você recebe a mensagem, boa, já vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso,
você sabe exatamente o que está acontecendo. acontecendo. Exatamente. Sabe o que está acontecendo, exatamente. Nessa hora é só falar assim, irmão, não me envolve. Isso aí. Você tira o seu da reta. Entendeu? Exato. Você sabe, não é que alguém tá te ludibriando e fala, caraca, não era é. isso. Caraca, É o que o queria. Jailson falou, não é vítima Exato. da história. Não é, sabe o que está acontecendo. Ele pode não ser a pessoa, e aí, claro, vai aguardar as investigações, Claro. mas a gente não está falando de um arquiteto de um esquema que movimenta o futebol brasileiro. E eu São também várias perguntei formas. da postura dos clubes, porque é claro que não é papel do clube julgar, como não é a nossa aqui. Mas em outras modalidades esportivas, em casos afasta imediatamente. semelhantes, por contrato já é o seguinte, está automaticamente afastado, isso se não está automaticamente com o contrato rescindido, só pelo fato de estar sendo investigado. No futebol ainda não acontece assim, mas em outras modalidades esportivas os casos são até mais rígidos. Para casos, às vezes, até piores, o futebol brasileiro permite que siga, quer dizer, piores, né? Outros tipos de violência que permita, e aí só depois tomam uma decisão muito mais por pressão social. Ô, Jufo, falando de tudo isso, falando diretamente também sobre polícia, agora a gente vai para o campo e bola, porque, querendo ou não, o Flamengo entra em campo também na rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje o Flamengo joga contra o Juventude no Maracanã, às 9h30. Bruno Henrique está entre os relacionados para essa partida. O Flamengo não se posicionou oficialmente se ele vai ser cortado ou não. Ele segue na lista e vai ficar à disposição do técnico Felipe Luiz, muito provavelmente entre os titulares. Mas alguns outros do 11 ideal do Flamengo devem ser poupados essa noite contra o Juventude, que é o caso do lateral Wesley, que também vem de uma sequência de jogos, o zagueiro Léo Pereira, que também está muito desgastado, ele deixou o jogo contra o Grêmio mancando, muito cansado de uma sequência pesada do Flamengo. A gente lembra que o Léo Pereira e o Léo Ortiz vêm jogando numa toada sempre os dois, até porque o Danilo estava afastado com uma lesão muscular e deve voltar essa noite na vaga do Léo Pereira. Na esquerda, o Alexandro também pode ganhar um descanso, começar no banco de reservas, e o Ayrton Lucas deve ficar com a vaga no time titular. No meio-campo, o De La Cruz, que tem sido uma grande notícia nesse ano de 2025, parece ter superado os problemas físicos que seguiram ele em 2024. Ele estava numa sequência de 8 jogos como titular, agora deve ficar no banco. Felipe Luiz deve dar um descanso para ele também. O Alan deve entrar nessa equipe no Flamengo, e no ataque o Cebolinha entra na vaga do Michael, também vai descansar aí o Felipe Luiz, administrando esses minutos do Flamengo nessa temporada, muito importante, até porque depois desse jogo contra o Juventude tem um clássico sempre difícil contra o Vasco, uma viagem muito desgastante até o Equador, na altitude de Quito, para encarar a LDU, um jogo decisivo pela Libertadores, depois dessa derrota contra o Central Córdoba em casa. Esse jogo contra a LDU vai ser uma partida fundamental para o Flamengo, então o Felipe Luiz quer chegar com todo mundo inteiro lá no Equador, e esses devem ser os poupados dessa partida contra o Juventude. A gente lembra que o Flamengo quer voltar a ter uma boa campanha no Maracanã. O Flamengo venceu os 2 jogos como visitante no Brasileirão contra o Vitória e o Grêmio, mas empatou com o Inter e não vence aqui no Rio de Janeiro há 3 partidas. Empatou na final do Carioca contra o Fluminense, empatou contra o Inter na estreia do Brasileirão e perdeu para o Central Córdoba na Libertadores. Felipe Luiz quer voltar com o Maracanã como força do Flamengo nessa temporada 2025. Muito bem, galera. Fiquei quieto aqui porque é muito delicado esse assunto, né, cara? Eu procurei nesse vídeo aqui não ficar interrompendo, tá? Com investigação extensa, MP prevê denunciar Bruno Henrique do Flamengo nas próximas semanas. Essa notícia aqui saiu há 2 horas, tá? O Ministério Público do Distrito Federal prevê que possa oferecer nas próximas semanas a denúncia contra o atacante Bruno Henrique do Flamengo por supostamente forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores. A peça será embasada pela extensa investigação da Polícia Federal, que nesta semana apresentou à Justiça um relatório com 84 páginas em que indicia o jogador e mais 9 pessoas. A expectativa é de que a denúncia possa ser oferecida até o fim de abril ou começo de maio, para que a Justiça do Distrito Federal decida se tornará o atleta réu. A fraude teria sido cometida em Brasília num jogo contra o Santos no Brasileirão de 2023, e o resto é história, já sabemos de tudo isso aqui, né? Já foi falado aqui no canal e já foi falado aqui no vídeo, né? As mensagens e a tentativa aí de supostamente ajudar o irmão, né?
Pois é, cara, é triste demais, né? É uma coisa assim inimaginável, né? Eu já tinha até esquecido dessa história, daí ontem à noite veio à tona. É inacreditável, essa é a palavra que cabe nesse caso do Bruno Henrique, né? É inacreditável que ele possa ter feito isso, mas se esses prints aí forem o que aparenta ser verdade, Bruno Henrique está enrolado, cara. Está enrolado. E o STJD pode afastar ele por 1 ou 2 anos, né? E tomara que ele não seja banido do futebol. Tomara, né? Tomara. Bem, galera, e ele pode ser preso também, né? Porque ele cometeu um crime, né, cara? A partir do momento que se comprove tudo isso, é um crime e ele pode responder por esse crime. E a pena é de 2 a 6 anos de prisão. É complicado. É sério, o assunto é sério. Valeu, nação. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui.